Ricardo, vamos já empezar? Como quiser, Jorge. Obrigado. Apaga, por favor. Got it. Está no meu aqui. Vai falar algo, Jorge? Eu já começo. Vou só falar. Boa tarde para a Espanha, bons dias para toda a Iberoamérica. Vamos começar a nossa sessão. Espero que esta sessão corra melhor, uma vez que ontem tivemos um problema técnico que não nos permitiu fazer a sessão que estava prevista. No entanto, vamos já sem demoras passar ao Coronel Ricardo Freire do Brasil, Coordenador Nacional do Brasil, que vai conduzir a apresentação desta sessão e a quem, desde já, em nome do Instituto da Defesa Nacional, da Sra. Professora Isabel Ferreira Nunes, agradecemos a colaboração. Muito obrigado, Ricardo. Passo desde já a palavra. Bom dia, Iberoamérica. Muito boa tarde à Península Ibérica. Reitero, em nome do nosso comandante, o vice-almirante Gilberto Santos Quer, as palavras de agradecimento desta Escola Superior de Guerra do Brasil, que já foram expressas no último dia 23 de março, ao nosso Instituto da Defesa Nacional da República Portuguesa, na pessoa de sua diretora, a professora doutora Isabel Ferreira Nunes, e a ti, meu caro amigo Jorge Costa Campos. Sublinho, uma vez mais, a gratidão por essa oportunidade de participar deste evento tão significativo e bem organizado por nossos tão queridos irmãos da Leimar. O conferencista de hoje, para abordar o tema da Operação Acolhida, será o professor doutor Gustavo Frota Simões, que me acompanha aqui. O nosso ilustre convidado é professor adjunto da Universidade Federal de Roraima. Para os nossos amigos que não conhecem o Brasil, Roraima é o estado limítrofe no extremo norte do Brasil com a República da Venezuela. Está designado provisoriamente para lecionar na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, aqui do Brasil, e no programa de pós-graduação em Ciências Militares dessa escola. Ele é doutor em Ciências Sociais e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e possui pós-graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É membro do corpo editorial da revista Quaestio Juris, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Revista de Estudos Internacionais da Universidade do Estado da Paraíba e avaliador ad hoc de diversas revistas científicas. Ele atua nas áreas de direito internacional, público, direitos humanos, relações internacionais. Possui experiência em questões relacionadas ao refúgio, migrações internacionais, já publicou artigos, livros, capítulos de livros e outros trabalhos acadêmicos sobre esse assunto. Cabe um parêntese para destacar que, normalmente, este tema tem sido abordado aqui na Escola Superior de Guerra por ex-comandantes da Operação Acolhida. Contudo, neste seminário, decidiu-se não adotar um viés institucionalista e sim realizar uma exposição calcada na metodologia da pesquisa científica. E assim, professor Gustavo, além de lhe agradecer pela presença e externar as nossas boas-vindas, eu me permito, como antigo discente e docente da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, em nome desta Escola Superior de Guerra, trazer a público a gratidão à Escola Marechal Castelo Branco, na pessoa de seu comandante, o nosso estimado general de brigada Sérgio Manuel Martins Pereira Nunes, seu comandante, bem como a direção do Instituto Meira Matos, pela parceria, pelo pronto atendimento ao nosso pedido de apoio para essa atividade acadêmica internacional de vulto.
Então, professor, sem querer usurpar o seu precioso tempo, eu lhe passo a palavra. A plateia está à sua disposição. Muito obrigado, Coronel Freire. Muito obrigado aos colegas de Portugal, Espanha e de toda a América que nos acompanham. É um prazer, uma satisfação poder ministrar uma parte desse curso de tão alto nível e poder falar um pouco sobre a Operação Acolhida, falar um pouco sobre Roraima, o estado que me adotou e o estado que hoje é o estado que meu filho nasceu, né? E que eu morei tantos anos e fui muito feliz no extremo norte do país. Eu pretendo colocar aqui a apresentação, não sei se já está, mas agradeço as palavras do Coronel Freire, agradeço as boas-vindas aqui na Escola Superior de Guerra, externo que essa satisfação do Instituto Meira Matos e da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército é muito grande, estamos sempre dispostos a colaborar com os colegas aqui, né, que a gente chama do outro lado da pedra. Estamos muito próximos fisicamente e muito próximos também intelectualmente, então uma satisfação muito grande receber esse convite. Eu pretendo abordar na exposição de hoje um pouco do papel das Forças Armadas, mas do Estado brasileiro de uma maneira geral, na questão da vigilância e principalmente do ordenamento de fronteira que foi realizado em Roraima em decorrência do fluxo migratório venezuelano. A atuação do Estado brasileiro por meio de suas Forças Armadas e a criação de uma operação interagências é algo sui generis, eu diria, no mundo todo, tendo em vista que há uma participação muito ativa das Forças Armadas brasileiras na recepção, no abrigamento, na interiorização e também na questão do ordenamento da fronteira. Então, tenho como principal objetivo apresentar aos senhores e às senhoras a Operação Acolhida, falar um pouco dessa resposta sui generis do Estado brasileiro, conduzido e liderado pelo Ministério da Defesa, por meio das suas Forças Armadas, em conjunto com outras entidades do governo federal, com organizações não governamentais e organizações internacionais, né, apresentar as principais características e desafios dessa Operação Acolhida, no que diz respeito à vigilância da fronteira desse extremo norte do Brasil. O Coronel Freire já adiantou, eu vou mostrar graficamente ali onde fica Roraima, mas os senhores já sabem, né, o tamanho continental do Brasil e os desafios continentais que esse tamanho traz com respeito à vigilância e ordenamento de fronteira, e algo muito específico que acontece em decorrência do fluxo migratório venezuelano. Bom, para conduzir essa apresentação, pretendo, de forma muito breve, até porque a audiência qualificada e regionalmente falando já conhece bastante, de alguma maneira, também recebe um fluxo migratório venezuelano em diferentes medidas, em diferentes escalas, mas vou tratar um pouco da questão nacional venezuelana de forma muito breve, né, o que eu chamo de crise tridimensional, são aspectos políticos, econômicos e sociais que levaram a uma grande quantidade de pessoas saírem, né, do seu território nacional, saírem do seu país de origem, que é a Venezuela. Vou explicar um pouco o que é Roraima para o Brasil, em questão também política, social e econômica, de forma muito breve, quais as grandes questões relacionadas a essa entrada de imigrantes venezuelanos e refugiados venezuelanos ali, por Roraima, por essa porta de entrada, né, o que significa isso. E, por último, vou falar especificamente da Operação Acolhida, nas questões relacionadas a, como eu disse, o tripé dela, que é ordenamento de fronteira, a interiorização e abrigamento. E alguns desafios, ou seja, algumas questões para a gente
poder debater, poder discutir e aprofundar, espero, nas perguntas e nos questionamentos dos senhores e das senhoras. Em primeiro lugar, queria destacar que em diversos textos e artigos, né, publicados, inclusive alguns de minha autoria, a crise venezuelana, né, ou o desenvolvimento dessa crise venezuelana, ela tem aspectos políticos, econômicos e sociais. A dimensão política vai se agravar principalmente a partir do final de 2015, em que você tem uma eleição em que majoritariamente a oposição ao governo Nicolás Maduro ganha cadeiras na Assembleia Nacional. Isso faz com que essa eleição seja disputada judicialmente. Essa disputa judicial é julgada por juízes da Suprema Corte, todos eles apontados ou por Hugo Chávez ou por Nicolás Maduro, então com forte tendência de apoio e ideologicamente alinhados ao governo e ao executivo, e isso faz com que essas eleições sejam consideradas ilegítimas e anuladas. E há, então, um recrudescimento da situação política na Venezuela, com grande parte da oposição partindo para manifestações um pouco mais incisivas e levando uma parte da população a, de fato, apoiar, né, essa oposição política. No campo do ponto de vista econômico e social, nós temos, além de uma desvalorização do preço do petróleo, principal commodity da Venezuela e grande parte da sua economia, temos uma situação de inflação desmedida também a partir de 2015, culminando em 2016 e 2017, com índices inflacionários recordes ao redor do mundo. A Venezuela foi, durante os anos de 2016 e 2017, o país que teve o maior índice de inflação em todo o mundo, superando campeões históricos como alguns países africanos. Então, há uma desvalorização da moeda, políticas econômicas são realizadas, mas o poder de compra do povo venezuelano é extremamente afetado. Além disso, você tem um desabastecimento de produtos básicos, principalmente alimentícios e remédios. Então, a aquisição desses produtos se torna difícil, tanto pelo preço, mas também pela oferta. Há uma escassez muito grande de oferta de alimentos e itens básicos, e o que gera realmente aí um agravamento das condições sociais na Venezuela, né? Essas condições são afetadas com o aumento da criminalidade em diversos centros urbanos, também com o aumento da pauperização do povo venezuelano, que vai perdendo o seu poder de compra graças à deteriorização desses índices macroeconômicos, e também, consequentemente, um aumento nos índices sociais, dessa vez, né, dessa forma, aí, negativamente. Então, você tem um aumento da desnutrição da população venezuelana, você tem um aumento da mortalidade infantil, diversos itens sociais são afetados negativamente em decorrência dessa situação econômica e política muito mais complicada. Nós temos como principal consequência, ou uma das principais consequências dessa crise tridimensional na Venezuela, é justamente o êxodo das pessoas, né? Hoje estima-se aí em mais de 6 milhões de venezuelanos que deixaram seu país de origem e foram buscar asilo, refúgio ou um ponto de destino para as suas trajetórias migratórias, sobretudo em países sul-americanos, né? São várias as razões que levam esses venezuelanos a procurar o destino nos países sul-americanos, mas a gente entende, evidentemente, que alguns se sobrepõem, né? A própria distância geográfica é muito próxima, o perfil sociodemográfico das pessoas que começam a migrar a partir de 2016,
ele é um perfil de mais baixo poder aquisitivo econômico, então são pessoas que não têm a possibilidade ou a capacidade de cruzar oceanos, ir à Espanha, a Portugal, a outros países da União Europeia, ou chegar aos Estados Unidos, embora ainda há uma migração significativa para esses, principalmente, 3 destinos, né? Portugal e Espanha, em maior medida, e Estados Unidos também um pouco abaixo, mas principalmente esse fluxo migratório mais recente, a partir de 2016, 2017, vai se concentrar nos países sul-americanos, mas latino-americanos de uma forma geral. Somente para situar os senhores e estabelecer um pouco esses principais destinos, a Colômbia ainda é o principal destino dessas pessoas que saem da Venezuela, seguido de muito próximo, né, ali com o Peru, e em sequência, quase que em índices muito parecidos, né, Equador, Chile e Brasil. Então, o Brasil estaria entre os 5 maiores destinos. Se a gente olha os números oficiais, seja do governo brasileiro, seja da Organização Internacional para as Migrações, ou o Acnur, esse número não é tão significativo se compararmos com a população brasileira, que hoje, né, já alcança aí a marca de 220 milhões aproximadamente, é um número reduzido. Mas, se situarmos que 99,9% dos venezuelanos ingressam em território brasileiro pelo estado de Roraima, aí a gente tem alguns desafios a serem enfrentados pelo Estado brasileiro de uma maneira geral. O estado de Roraima, só para situar os senhores, é o estado menos populoso da República Federativa do Brasil. É um estado também que está, vamos dizer, alijado do grande centro econômico, que é o centro-sul brasileiro, das cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, o próprio agronegócio no centro-oeste, está muito distante, ele fica a aproximadamente 800 quilômetros de Manaus, que seria a grande capital do norte do país. Então, há uma dificuldade muito grande logística e de inserção socioeconômica para esses migrantes que ingressam no território brasileiro. A boa parte dos migrantes que chegam ao Brasil a partir de 2016 são migrantes cujas condições socioeconômicas são muito severas, né? Eles chegam sem quase nenhum recurso, muitos deles com algum estudo, seja estudo a nível de, que a gente chama no Brasil de ensino médio, né? High school, bachillerato, para os países hispanohablantes, né? Ou seja, com ensino completo em termos da educação básica, mas e alguns, inclusive, com um ensino técnico ou superior. Embora eles tenham boas capacidades educativas, eles chegam em condições econômicas muito severas. Muitos vão cruzando a pé, né? Vão chegando a pé ao Brasil e continuam cruzando a pé no extremo norte, ali em Roraima, sobretudo entre a cidade fronteiriça, que é Pacaraima, para a cidade de Boa Vista, que é a capital desse estado, e vão seguindo, ingressando no território brasileiro. Como eu disse, para situar os senhores, né, falar um pouquinho sobre Roraima, antes da gente, de fato, ingressar na Operação Acolhida, Roraima é um estado com algumas características singulares. É um estado que eu já disse, né, existem dificuldades logísticas, é o único estado também da federação que não está ligado ao sistema elétrico nacional, depende muito de termoelétricas, o que encarece a energia nesse estado. Antes dependia da energia veiculada, né, pela Venezuela, pelo Leão de Guri, né, o Leão de Guri. Quando há uma deteriorização econômica e da infraestrutura aproximadamente. Ricardo, me escuchas? Ricardo, estás-me a ouvir?
Ricardo Freire. Tudo aqui. Caímos. Já está a funcionar, já estamos a ouvir. Houve alguma perda, não? Houve uma perda, há cerca de 30 segundos atrás. Tá ok. Bom, vou tentar recapitular então. Estava falando de algumas características de Roraima, das dificuldades logísticas e geográficas, né, que apresenta o Estado. Existe, Roraima é o único estado brasileiro que não está ligado ao sistema elétrico nacional, o que encarece bastante a energia, né? Antes dependia da energia gerada na Venezuela pelo linhão de Guri. Como esse linhão se torna imprevisível, como boa parte da infraestrutura crítica na Venezuela, o estado de Roraima passa a utilizar as termoelétricas, o que encarece bastante. Ainda há dificuldades logísticas, tendo em vista que Roraima está ligada, né, ao restante do país por uma BR, que é a BR-174, né, que liga Manaus a Boa Vista e segue até Pacaraima, até a Venezuela. Né? Essa BR, ou essa estrada, né, nacional, ela é entrecortada por uma reserva indígena, que é a reserva indígena Waimiri-Atuari, que detém, né, autonomia, inclusive, para fechar essa estrada, e essa etnia indígena ela fecha a estrada durante o período noturno. Passam somente ônibus, caminhões, né, mas carros de passeio não passam. Então, é um estado que a gente fala que ele fica fechado durante a noite, né, entre 6 da tarde e 6 da manhã, em decorrência dessa especificidade. É um estado ainda que tem boa parte do seu território em faixa de fronteira. Constitucionalmente, os senhores já devem ter visto, talvez em alguma outra apresentação de colegas brasileiros, que a Constituição do Brasil estabelece 150 quilômetros como faixa de fronteira, o que leva aproximadamente metade do estado de Roraima a estar situado dentro dessa faixa de fronteira, o que no caso da Operação Acolhida é algo bem-vindo, já que Boa Vista se encontra na faixa de fronteira por estar próximo à Guiana, né? E é um estado também que tem boa parte do seu território, aproximadamente 40%, com terras indígenas demarcadas, o que dificulta bastante também o acesso e algumas atuações do Estado brasileiro. Recentemente, os senhores e as senhoras devem ter acompanhado a questão dos indígenas Yanomami, né, cuja reserva indígena está situado no oeste do estado, pega a divisa com a Venezuela também, mas é uma área de muito difícil acesso, por isso, inclusive, também a dificuldade de acesso do Estado brasileiro. Enfim, só para dar algumas características, né, alguns elementos que dificultaram, inclusive, a resposta do Estado brasileiro e que moldaram essa resposta na forma da Operação Acolhida. Eu só não consigo passar agora mais, Freire. Só solucionar ali. Como, né, eu estava dizendo, essas características elas vão fazer com que a Roraima, né, e ainda continuando dentro dessas características, tenha já uma série de problemas. Né? O estado de Roraima já tinha uma série de problemas, principalmente na oferta de serviços públicos básicos. Com o agravamento da crise venezuelana e o ingresso desses migrantes e refugiados, nós temos o que já era muito precário em termos de serviço público, ainda mais agravados. Principalmente a questão de moradia e saúde. Né? Os migrantes e refugiados venezuelanos, eles vão procurar serviços de unidade básica de saúde no Brasil, o que faz com que o serviço público de saúde fique sobrecarregado, né? Como eu disse, é um estado muito pouco populoso, com uma oferta precária já de alguns serviços de saúde. Esse incremento, nos primeiros anos, se estimou aí entre 50 a 70 mil os venezuelanos que ingressaram no território brasileiro, isso em 2017, 2016,
por um estado como Roraima, que tem aproximadamente 400 a 450 mil, é um incremento significativo de mais de 10% da população. Como as condições socioeconômicas também são precárias e de saúde também muito complicadas, muitos deles foram parar no Sistema Universal de Saúde, o SUS do Brasil, o que superlotou, né, alguns hospitais em Pacaraima, mas principalmente em Boa Vista, em Roraima de uma maneira geral. Além disso, a baixa integração econômica, a baixa inserção laboral desses migrantes fez com que muitos ocupassem as praças públicas da capital Boa Vista, sobretudo, o que ficasse notado, né, como mostra ali aquela segunda foto. Diante desse cenário, sobretudo a partir de 2016, intensificado em 2017, o governo brasileiro, o governo federal brasileiro, no início de 2018, passa a fazer uma intervenção no estado de Roraima, seja na questão de saúde, seja depois na questão econômica, e cria, então, uma resposta federalizada a essa situação. Antes, a resposta era basicamente do governo do estado de Roraima e das prefeituras, o que se tornou incapaz. A gente viu, né, aquelas barracas ali improvisadas, você via muita população de rua, migrante, muita gente solicitando dinheiro nos semáforos, né, em situação de mendicância, um aumento também nos índices criminosos do estado. Com isso, você vai gerando, né, uma série de problemas e houve a necessidade da implementação de uma resposta federal, né? Essa resposta federal foi dada por meio da Operação Acolhida. A Operação Acolhida, então, fazendo agora 5 anos, né, foi uma operação criada em decorrência desse decreto, que depois se transforma, né, numa lei, né, numa medida provisória e depois, né, numa lei em que reconhece a situação de vulnerabilidade da Venezuela, reconhece a situação e a crise humanitária por que passa o nosso vizinho venezuelano e adota medidas de assistência emergencial. Essas medidas de assistência emergencial são aí justamente em decorrência desse fluxo migratório e da vulnerabilidade das pessoas que ingressam no território brasileiro por meio do estado de Roraima. A Operação Acolhida, ela é, né, uma iniciativa do Estado brasileiro, hoje coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, né, e engloba aí uma série de agências, uma série de entes da administração pública federal, mas liderada principalmente a parte logística e humanitária pelo Ministério da Defesa, na figura aí do coordenador operacional da Força-Tarefa Logística Humanitária, Operação Acolhida. Mas é um ambiente interagências. Você tem representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, consequentemente, representantes da Polícia Federal, representantes do Ministério da Cidadania, né, do Desenvolvimento Social, representantes de outros ministérios, como Educação, Saúde. Você tem representantes do governo do estado de Roraima, dos municípios, principalmente Boa Vista e Pacaraima. Além disso, uma participação intensa das agências internacionais da ONU, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Organização Internacional para Migrações e outras agências especializadas também, né? E, por último, mas não menos importante, uma participação significativa da sociedade civil, por meio de organizações não governamentais locais, nacionais ou internacionais, né? Todos eles operam nesse ambiente interagências que é extremamente complexo, né? Complicado, mas que traz uma sinergia muito grande, uma complementariedade nas ações
de forma muito significativa. Essas são algumas fotos para mostrar justamente esse ambiente complexo que é a Operação Acolhida, né? Em que você tem forças armadas, você tem representantes governamentais civis, você tem representantes de organismos internacionais, representantes de organizações não governamentais, enfim, né? Um ambiente por excelência, né? Tanto na execução e na manutenção interagências, tá? A concepção da Operação Acolhida foi feita em 2018, né, na época, pelo general de divisão Eduardo Pazuello, que estabeleceu como prioridade justamente o ordenamento da fronteira, né? Precisava ordenar a fronteira para depois você cuidar das outras questões, que seriam basicamente o abrigamento dessas pessoas e depois a inserção dessas pessoas de forma voluntária em outras partes do território nacional. Como Roraima não tem um dinamismo econômico e uma capacidade de absorver uma quantidade tão significativa de pessoas em condição de vulnerabilidade, a estratégia da interiorização é que foi adotada pelo governo brasileiro. Mas ela começa justamente, né, nesse esquema de ordenamento de fronteira, em que esses migrantes chegavam no Brasil, né, eles eram recebidos, eram regularizados a sua entrada no território brasileiro, ou seja, recebiam ou uma solicitação de refúgio ou uma autorização de residência temporária, eles eram registrados, incorporados também nos protocolos de saúde, vacinados, examinados, enfim, passavam por esse núcleo de saúde, alguns abrigados de forma temporária e depois se deslocavam para a capital Boa Vista. Os que conseguiam se inserir na capital Boa Vista, por lá permaneciam ou abrigados ou por conta própria, e aqueles que desejassem eram então interiorizados. Essa é a concepção, principalmente, né, da Operação Acolhida, mas ela vem com o objetivo justamente de ordenar a fronteira, de complementar, né, justamente essa vigilância da fronteira. A característica dessa fronteira Brasil-Venezuela é uma característica de uma fronteira muito porosa, com livre circulação, de difícil vigilância e difícil impedimento das pessoas que por lá ingressavam. Então, optou-se, né, o governo brasileiro na época, e mantém-se até hoje, justamente por recepcionar essas pessoas e, de alguma maneira, organizar, ordenar, né, esse fluxo migratório. Essa é a resposta da Operação Acolhida. Como eu já disse aqui algumas vezes, a operação está estruturada em 3 eixos, né? O principal ali, o ordenamento de fronteira, mas o acolhimento ou abrigamento e a interiorização por conta de todas essas questões que eu já trabalhei. Vou falar brevemente de cada uma desses eixos, né, de cada uma dessas áreas, para depois a gente estabelecer alguns desafios em termos de passado muito próximo e presente ainda, para, enfim, a gente encerrar e, caso seja do interesse da plateia, responder algumas perguntas e questionamentos. Mas vamos lá. O ordenamento de fronteira, né, ele foi baseado principalmente, como eu disse, na recepção, ou seja, né, ordenou a fronteira, estabeleceu ali filas, né, recepcionou as pessoas e orientou acerca principalmente dos direitos. Tá? Em termos simplificados, no Brasil, as pessoas venezuelanas e de origem, né, estrangeira, né, poderiam optar por uma residência temporária, num período de 2 anos, porque foi criada uma residência em virtude da situação humanitária na Venezuela, ou poderiam optar
pela solicitação de refúgio, né, calcada na Convenção de Genebra de 1951 e na Lei 9474 aqui do Brasil, que estabelece os procedimentos para refúgio. Então, havia essa orientação. Além disso, como eu disse, né, a estratégia principal era identificar e estabelecer um controle migratório. Isso foi feito na região de Pacaraima, com reflexos ainda em Boa Vista e também em Manaus, né? Ou seja, esse controle migratório em todo, vamos dizer, o norte do país, né? Ou em boa parte ali da entrada. Tá? Houve, como eu disse também, um controle sanitário de imunização. A título de exemplo, né? O sarampo, que já era uma doença erradicada aqui no Brasil, teve repercussão em Roraima, principalmente em 2017 e 2018, em decorrência do fluxo migratório, mas não só, também aliado a um baixo índice de vacinação da população local, por diversas questões, né? Também realizou-se, aí, como eu disse, a regularização migratória, e o ordenamento de fronteira já faz o atendimento social, ou seja, insere esse migrante ou esse solicitante de refúgio em programas sociais que ele tem direito, emite a sua carteira de trabalho, porque o Brasil é um dos poucos países que eu tenho notícia, né, em que um solicitante de refúgio tem a possibilidade de trabalhar de forma regular, então já emite essa carteira de trabalho a partir do momento em que ele recebe essa regularização migratória, insere-se ele também, né, nos programas sociais, há essa atenção médica associada ali ao controle sanitário e à vacinação, né? Há também dentro da fronteira, ali na região de Pacaraima, um abrigo temporário, porque todos esses procedimentos de regularização migratória, eles levam algum tempo. Então, havia necessidade, inclusive, de abrigar essas pessoas por um período. Além disso, a gente tem uma questão, provavelmente não vamos conseguir aqui elaborar, mas que é fruto da migração venezuelana, que é a questão indígena. Migrou-se para o Brasil também uma etnia que antes era desconhecida no território brasileiro, que era a etnia Uaral, principalmente, né? Eles vinham lá do norte da Venezuela, ali do noroeste da Venezuela, do delta do Orinoco, e ingressaram em território brasileiro. Muitos desses indígenas que quiseram e querem permanecer próximos à fronteira. Então, há um abrigo específico na cidade de Pacaraima para a população indígena. E, além disso, né, a garantia de direitos e aí atendimento a essas pessoas. Tá? Aí é só uma imagem, né, da cidade de Pacaraima, em que você, né, podem notar uma cidade muito pequena. Pacaraima tem aproximadamente entre 15 a 20 mil habitantes, né? A gente está aí com uma defasagem de aproximadamente 12 anos de um censo nacional que está para ser produzido para esse ano ou, no máximo, no início do ano que vem, mas os dados aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estabelecem aproximadamente 15 a 20 mil pessoas na cidade de Pacaraima. Você vai chegando, né? Aproximadamente os números de maior pico ali são 1.200, 1.300 diários de imigrantes venezuelanos, é de fato algo que impacta essa cidade, né? E aí também uma imagem espacial em que eu coloquei ali, né, os abrigos e essa divisão espacial ali dos abrigos que foram instalados, né, junto ao pelotão especial de fronteira que permanece ali na cidade de Pacaraima. É importante destacar que o lado da Operação Acolhida, né, esse lado de ajuda humanitária, de ordenamento de fronteira, de acolhimento, de interiorização, há também uma outra operação, né, do Exército Brasileiro, mais especificamente, mas das Forças Armadas, do Ministério da Defesa de maneira geral, que é a Operação Controle, né? A Operação Controle tem como objetivo justamente fazer aquela vigilância de fronteira, vamos dizer, mais dura, né, de reprimir a entrada de entorpecentes, de ilícitos de uma maneira geral e fazer esse controle dos limites fronteiriços e da faixa de fronteira, né? Mas vamos situar aqui um pouco mais
nessa operação acolhida. Com relação ao abrigamento, a gente tem algumas características que diferenciam o abrigamento e o acolhimento para o Brasil, né? Primeiro deles é que os nossos abrigos eles estão situados em áreas urbanas, então, tanto em Pacaraima quanto em Boa Vista e Manaus, nós temos abrigos dentro das cidades, eles não estão afastados dos centros urbanos e, por isso, e por outras questões também, não são considerados campos de refugiados, é um abrigo. A pessoa tem livre circulação, está dentro da cidade, né? Isso gera uma série de desafios, mas é uma característica o acolhimento dentro das áreas urbanas. Além disso, há uma variedade, né, desses postos de acolhimento. Você tem abrigo propriamente dito, posto de recepção e apoio, que é aquele situado ali, o abrigo mais temporário, alojamento de trânsito, enfim, tem dentro núcleo de saúde, casa-lar, que é um outro tipo de abrigo, que engloba, né, um outro perfil, né, abrigos específicos para indígenas, seja em Pacaraima, seja em Boa Vista. Quando havia, né, a recepção por parte do governo do estado e do município, era tudo junto e gerou uma série de problemas por conta de diferenças culturais, por conta de situações de abuso de álcool, outras substâncias, enfim, abuso sexual, né, da população indígena. Então, optou-se por separar também esses abrigos, e além disso os abrigos eles têm características específicas. Você tem abrigos mais para famílias, outro mais para homens solteiros, abrigos para a população LGBT, né, QIA+, você tem abrigos com pessoas que já estão em condições de serem interiorizadas, enfim. Então você tem aí uma série de desafios e características com relação a esse acolhimento, né? Essa é uma imagem para demonstrar alguns, né, ou para demonstrar um especificamente abrigo lá na cidade de Boa Vista, tá? Com essas carpas, né, como chamam os venezuelanos, ou essas tendas, esses abrigamentos que muito se assemelham a outros abrigamentos mundo afora. Essa é uma imagem também, né, espacial que dá uma noção geral aí da distribuição dos abrigos. Tá um pouco desatualizada, porque alguns abrigos já foram, né, aglutinados, mas você vê aí a variedade desses abrigos, como ali os Rondon, né, Rondon 1, 2, o 5, né? Temos também, dá para ver ali no lado esquerdo, do lado do Rondon 5, né, o posto de identificação e triagem, né, chamado de PETRIG, o núcleo de saúde da Operação Acolhida também, né, que é agora transformado em hospital. Enfim, era uma área em que você tem ali toda, né, vocês podem perceber que há uma série da própria inserção desses abrigos dentro da área urbana de Boa Vista, tá? Por último, falando aí desse pilar, a interiorização, por várias questões que eu já comentei, né, a interiorização ela é necessária para dar continuidade às outras duas, né, ações da Operação Acolhida. O ordenamento de fronteira não vai ser possível se você reter essas pessoas na fronteira Brasil-Venezuela. E o acolhimento também. Não há capacidade, não há abrigos suficientes se essas pessoas não forem sendo deslocadas, né, para outras regiões do país. Algumas características dessa interiorização, ela é voluntária, né? Você faz aí uma proteção, na verdade, dessas pessoas, você tem que lidar com meios de transporte de diferentes modais, principalmente o aéreo, né? Por conta das distâncias, mas também o rodoviário para Manaus e outras cidades. Há de se ter também cuidado com relação a tráfico de pessoas, né? Exploração aí do trabalho análogo à escravidão, prevenir também, vamos dizer, que essas pessoas se interiorizem, mas que, na verdade, elas sejam, né, vítimas aí, de trabalhos análogos à escravidão. Há um desafio muito grande em fazer isso. Como eu disse, o modal aéreo ainda é o principal, então vultosos recursos financeiros,
há necessidade de capacitar as pessoas para que elas possam se inserir socialmente nos seus locais de destino aqui no Brasil. Não adianta nada você tirar as pessoas de Roraima e colocar, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, se elas não têm capacitação e possibilidade de inserção, né? Um desafio muito grande também é a articulação entre o governo federal e os estados, ou seja, os entes federativos, municípios também, a articulação com a sociedade civil, né? A questão indígena, e aí eu só destaco, inclusive, a possibilidade, né? E por isso que é muito importante e necessário que seja voluntário, a possibilidade de você, na verdade, diluir essa etnia por meio da interiorização. Então, é um desafio muito grande, né? Grupos em situação de vulnerabilidade, pessoas que, de fato, necessitam de uma proteção internacional, que se enquadram dentro da Convenção de Refugiados, enfim, e diversos grupos aí que estabelecem dificuldades para essa questão. Criou-se, no âmbito da Operação Acolhida, né, um centro de coordenação de interiorização que vai fazer justamente todo esse papel, desde articulação, por exemplo, com empresas aéreas que cedam poltronas ociosas para que essas pessoas possam ingressar, fretar aviões, inserir migrantes em aviões da Força Aérea Brasileira, adquirir passagens, né, a custo promocional ou a custo cheio. Tudo isso é necessário, essa articulação com a sociedade civil, com os destinos. De forma muito breve, você tem aí algumas possibilidades de interiorização, uma delas é com algum emprego já na região de destino da pessoa, o que é chamado de vaga de emprego sinalizada, institucional, ou seja, ela sai de um abrigo em Roraima e vai para um abrigo na região de destino, no estado, na cidade de destino. Há a possibilidade também da reunificação familiar, né? Alguém da família foi antes e quer receber e tem como receber, ou a reunião social, que na verdade seria, vamos dizer, amigos ou pessoas que não têm um vínculo, né, sanguíneo, mas que de alguma maneira se responsabilizam e recebem essas pessoas no locais de destino. Aí é só para situar um pouco, né, da questão e da dificuldade que é, né, e algumas regiões do país em que essas pessoas foram interiorizadas. É importante destacar que boa parte delas estão indo para o Centro-Sul, embora a gente tenha Nordeste, a gente tenha Centro-Oeste e o próprio Norte do país recebendo, boa parte das pessoas estão indo para São Paulo, Mato Grosso do Sul, a cidade de Dourados, né, embora seja uma cidade de médio porte, é uma cidade que recebeu bastante migrante venezuelano, mas também Santa Catarina, Paraná, pela própria inserção laboral, sobretudo nos frigoríficos, né, em outras áreas ali também do Brasil. Mas, sem sombra de dúvida, né, é uma divisão e aí vai se fazendo uma série de ligações aí entre esses modais. Tá? A gente tem até março, né, de 2023 quase que 100 mil pessoas interiorizadas, né? Um número significativo, isso daí por parte do governo federal, por parte da Operação Acolhida, né? Fora aqueles que se interiorizaram por conta própria ou com a ajuda de outros, vamos dizer, organismos não governamentais, etc. Né? É um número significativo. Podem notar também nesse gráfico que, embora tenha havido uma diminuição a partir, né, da pandemia da Covid-19, não foi diminuído, né? não foi cessado, né? Foi diminuído, mas houve aí a continuidade ainda dessa interiorização. Né? Você tinha a margem mais ou menos de 3 mil, passou a 1.000, né? Ou seja, reduziu por 1/3, mas mesmo no auge e nos auges ali dos picos pandêmicos, a gente continuava interiorizando essas pessoas, então um esforço muito importante, né, muito necessário, que foi mantido aí ao longo desses anos, né, já falando aí em torno de 5 anos, como eu disse, de Operação Acolhida. Para terminar, e aí acredito que eu tenha ficado no tempo, né, para a felicidade dos organizadores, o Coronel Freire aqui do meu lado, e da própria plateia, né, que não se entendia tão facilmente,
eu só queria apontar alguns desafios, né? Já mencionei isso, mas a questão indígena é um desafio para a Operação Acolhida e para esse fluxo migratório, principalmente por ser uma etnia que não é fronteiriça, né? A legislação brasileira e o órgão de administração das questões indígenas, né? A FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né? A antiga Fundação Nacional do Índio, não trocou a sigla, mas trocou ali a nomenclatura. A FUNAI, ela tem mandato para os indígenas brasileiros e aqueles fronteiriços. Mas os Uarau, como eu disse, eles vêm de outra região, que gerou uma dificuldade muito grande. Então, além de toda aquela miscelânea de pessoas em situação de vulnerabilidade, você tem ainda uma etnia desconhecida para o governo brasileiro e para a população brasileira, de uma maneira geral, mesmo para a população roraimense, o que gera um desafio na questão do abrigamento, o que gera um desafio na questão da interiorização, né? Você tem uma série de tratados e legislações próprias da questão indígena, então, com isso, dificulta bastante a atuação, né, e o próprio mandato da Operação Acolhida. Eu pontuei alguns deles ao longo da minha fala. Também, né, mas não menos importante, nós temos a questão da Covid, né? O general Barros, que foi agora já o antepenúltimo, né, comandante da Operação Acolhida, né, o coordenador operacional da Força Tarefa Logística Humanitária Operação Acolhida, ele chamava a Covid, né, dentro da Operação Acolhida de crise dentro da crise. Então, ou seja, era uma crise sanitária dentro de uma crise migratória. Embora tenha sido um desafio muito grande para os países mundo afora, né, tendo em vista aí a quantidade de mortalidade, a quantidade de pessoas acometidas com a Covid, você coloca essa situação, né, dentro de abrigamentos coletivos, isso foi ainda um desafio maior. Embora tenha sido um grande desafio, seja a parte do isolamento, que é impossível você fazer num abrigamento, né, num acolhimento ali coletivo, os índices de contaminação, de mortalidade, né, relacionados à Covid ficaram abaixo da média nacional. Então, algo foi bem feito e foi bem estruturado, que foi a resposta. Inclusive, o núcleo de saúde da Operação Acolhida, que ficava em Pacaraima, foi transportado para Boa Vista, se transformou num hospital de campanha, né, e se transformou num hospital de acolhimento de Covid para migrantes e nacionais brasileiros, um hospital de emergência ali no auge, né, vamos dizer, desses picos pandêmicos. A própria vacinação, quando se iniciou no Brasil, também é um grande desafio, vamos dizer, esperamos, né, e estamos aí com grandes indícios de já termos passado os piores desses momentos, né, mas foram e ainda são desafios consideráveis. Tá bom? Eu espero que eu tenha passado, vamos dizer, as principais características, desafios, né, questões relacionadas à vigilância da fronteira. Deixo ali meus contatos e fico à disposição para responder perguntas, questionamentos, dúvidas, e sigo aí a ordem dos senhores e das senhoras. Obrigado. Jorge, posso começar a sessão de debate? Com certeza. Bom, enquanto as perguntas chegam aqui ao nosso chat, eu gostaria de, mais uma vez, externar ao professor Gustavo os nossos agradecimentos à Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, ao Instituto Miramar, pela qualidade da apresentação apresentada para nós aqui. Espero que esses mais de 800 assistentes ou auditores, como dizem os nossos amigos portugueses, não tenham estado entediados, como o professor falou aqui, né? Tenham entendido tudo e não tenham ficado entediados, do verbo entender e da qualidade do tédio, não é? Então, sem tédio e com entendimento.
Enquanto as perguntas chegam, eu vou aproveitar para já iniciar aqui, estimulando o professor Gustavo as suas reflexões, porque nós tivemos uma apresentação da Guarda Civil Espanhola, muito boa, muito interessante, em que este serviço de proteção de fronteiras, né, na Espanha é todo realizado pela Guarda Civil da Espanha. E aqui no Brasil nós temos uma característica distinta, houve até uma pergunta brasileira sobre isso, em que se questionava a questão da participação das Forças Armadas na vigilância de fronteira, né? Para complementar o serviço da Guarda Civil. E aqui no Brasil, então, nós temos essa característica, né? Nós temos as Forças Armadas com o seu braço forte, coibindo a entrada de imigrantes de maneira irregular na fronteira, e também temos a participação das Forças Armadas como uma mão amiga que acolhe, que atende o migrante venezuelano nessa acolhida. Então, eu me instigo aqui para, com muita sinceridade, nos responder na sua visão de morador do estado de Roraima, de professor e de não militar, como se vê isso, né? Esse trabalho duplo, né, do militar brasileiro, que ele age com um braço forte e, ao mesmo tempo, age com a mão amiga. Qual é a sua visão sobre isso? Obrigado, coronel. Excelente pergunta. Eu acho que me dá a possibilidade, inclusive, de externar, né, vamos dizer, algumas opiniões a respeito dessa questão. Em primeiro lugar, né, eu destaquei aqui na minha apresentação todas as questões logísticas, né, e as dificuldades que o estado de Roraima tem com relação ao restante, né, do Brasil, principalmente ao núcleo político-econômico. Tá? As dificuldades logísticas, elas são uma das questões porque o papel teve que ser assumido e deve ser assumido pelas Forças Armadas. A gente está falando de uma região de fronteira em que, basicamente, coronel, o único braço do governo federal nessas regiões são justamente as Forças Armadas. É a única instituição que o Estado brasileiro tem alguma capacidade de intervir e de agir são justamente as Forças Armadas que lá permanecem, né? Por meio da estratégia da presença, por meio, como você disse ali, né, do braço forte, da mão amiga. Então, não é, vamos dizer, estranho, principalmente a populações de área de fronteira do Brasil de uma maneira geral, mas sobretudo no norte do país, essa presença das Forças Armadas justamente no que você chamou ali, né, de mão amiga, ou seja, de ajuda humanitária. Acontece uma catástrofe climática, né, uma inundação. Quem vai atuar no norte do país, e mesmo aqui na região serrana, muito próximo do Rio de Janeiro, são as Forças Armadas. Então, é a capacidade do Estado de atender de forma emergencial no Brasil, que a gente tem em termos de estrutura, de capilaridade, justamente as Forças Armadas. No caso da Operação Acolhida, aliado a isso, a gente teve um exercício de logística muito grande realizado, né, em 2017, que foi o Amazon Log. O Amazon Log já foi uma preparação, tá, das Forças Armadas, justamente por conta dessas dificuldades de trânsito entre o centro-sul do país e a região amazônica, de como deslocar tantas pessoas, tanto maquinário, né, tantos itens ali para a região amazônica e, com isso, de fato, vamos dizer, poder proceder até a defesa dessa porção, né, do nosso território. Com base nesse Amazon Log, foi possível dar continuidade a diversos itens que chegaram na Operação Acolhida. Colchões, containers, né? Toda a estrutura que foi incorporada à 1ª Brigada de Infantaria de Selva, que hoje constitui ali a base da Operação Acolhida, foi trazido por meio do Amazon Log. Então, você já teve esse exercício que facilitou essa pronta resposta do governo brasileiro.
Além disso, a gente tem uma questão, né, muito séria, vamos dizer, em termos de escassez em áreas de fronteira, né? Isso eu falo porque vivi em Roraima muitos anos, porque tenho um irmão na Polícia Federal que serviu muitos anos no Oiapoque, né? E por ter visitado várias regiões de fronteira, porque minha pesquisa é em fronteiras e migrações, você tem uma escassez muito grande do braço civil, né? Como eu disse, você não tem essa capilaridade. Então, quando estourou a crise migratória em 2016, a quantidade, se eu não me engano, posso errar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas a quantidade de policiais federais lotados em Pacaraima era menos de 10 na delegacia, né? Então, você tinha 10 policiais federais ali entre agentes, delegados, escrivães. E com isso, com aquelas questões ainda de férias, de rodízio, né, enfim, de todas as questões que a gente tem de pessoal. Isso se agrava ainda mais para outros ministérios, até hoje, né, até hoje. O Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, embora também tenha uma capilaridade por meio da atuação, né, do SUAS e da assistência social, não tem uma quantidade significativa de funcionários ali no estado de Roraima. Outra questão também muito importante, né? Quem é que pode atuar 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá? De forma ali ao abrigamento, né? São os soldados, são o contingente militar. Eles não têm, vamos dizer, 40 horas determinadas pela lei, não tem, né, aquele descanso semanal remunerado, não tem, vamos dizer, outras garantias trabalhistas que os funcionários civis têm. E aí, só para encerrar, né? Quando o abrigo estava sendo administrado pelo Estado, né, e por organizações não governamentais, você tinha uma vigilância e um controle nesse abrigo, né, diário. E só durante o diário, que eu digo, só diurno, né, perdão, diurno. Você tinha ali pessoas que cuidavam dos migrantes de 8 da manhã às 5 da tarde. Depois de 5 da tarde a 8 da manhã do dia seguinte, você não tinha mais vigilância. Então, isso acontecia abusos sexuais, abusos, né, de integridade física, etc. Quando se passou para o Exército, para as Forças Armadas, para o Ministério da Defesa, esse controle dos abrigamentos, a vigilância, isso melhorou muito. Então, assim, retirar as Forças Armadas, e isso às vezes eu escuto, inclusive em críticas de acadêmicos, que há uma militarização, né, que há uma securitização da migração. Isso, na verdade, é um argumento falacioso, né? A única instituição capaz de atender esses migrantes no viés humanitário, de conceder a proteção que lhes é exigida, são as Forças Armadas, né? Ou seja, é o Ministério da Defesa. Então, é necessária a continuidade. Você precisa, de fato, ter as Forças Armadas atuando por algumas questões que eu espero ter tocado aí na minha apresentação. Muito obrigado, professor, pela resposta sincera. Vamos acolher aqui agora, já que estamos falando de acolher a pergunta que vem de Portugal, da Patrícia Romano. Aparentemente, o Brasil procura integrar essas populações ao invés de repeli-las, né? Mas essa atitude, né, que o Brasil adota, ela não pode estar incentivando a saída de venezuelanos do seu território e, consequentemente, criar um mal-estar nas relações Brasil e Venezuela. Em contrapartida, que eu insiro venezuelanos aqui no Brasil, eles podem estar competindo no trabalho, no mercado de trabalho com os brasileiros. Não pode estar havendo uma reação negativa da população brasileira contra os venezuelanos? Essas crises sociais, né? Qualidade de cientista social que existem, elas são observadas? Bom, vamos lá. Obrigado pela pergunta, Patrícia. Eu vou
falar um pouco mais devagar, né? Eu não sei se ainda a gente continua com a tradução, mas vou falar um pouco mais devagar até para os nossos colegas hispanohablantes compreenderem. Em primeiro lugar... A tradução continua. A tradução está simultânea e a continuar. Tá ok. Em primeiro lugar, a adoção de políticas de acolhimento por parte do Estado brasileiro não se reflete necessariamente na entrada desses venezuelanos, aqui no Brasil. Se a gente for comparar, por exemplo, países que têm políticas um pouco mais restritivas, como o próprio Peru, que fechou a fronteira, né, como a Colômbia, que vive ali oscilações entre abertura e fechamento, ou seja, países fronteiriços, o Brasil recebeu muito menos. Então, o que a gente tem visto é que as políticas de acolhimento e as ações que o governo brasileiro tem feito, né, não impactam diretamente na atratividade para o Brasil por parte desses venezuelanos. Outros aspectos parecem ser mais importantes para eles. Se a gente for olhar ali um número, né? Alguns deles, as redes migratórias e familiares que foram criados. Antes de migrarem muitos venezuelanos para a Colômbia, migraram muitos colombianos para a Venezuela. Não é à toa que o número de imigrantes venezuelanos na Colômbia é muito maior do que é no Brasil, né, dada essa criação de redes migratórias e de redes familiares. Outro aspecto que parece ser mais importante do que a questão de políticas de acolhimento e de recepção para a atração desses venezuelanos é justamente a proximidade linguística, né, entre todos os outros países da América Latina, com exceção do Brasil, né, da Guiana Francesa, enfim, do Suriname, falam espanhol. Então, é mais fácil para um venezuelano se integrar, né, na Colômbia, no Equador, no Peru, mesmo no Chile, que tem números maiores do que o do Brasil, do que no Brasil, em que há uma barreira idiomática, né, que a gente presencia, inclusive, agora ao vivo, tá? Da dificuldade do entendimento, e quando isso se trata em inserção laboral, é ainda mais grave. Por último, um outro fator que atrai, né, ou parece atrair mais venezuelanos para Colômbia, Equador, Peru e Chile, que estão acima, né, do Brasil em termos quantitativos, é justamente a própria dinâmica fronteiriça. A fronteira entre Brasil e Venezuela é uma fronteira que eu falei muito do lado de cá, né? Uma fronteira com o estado menos populoso do Brasil, que só tem uma via de ligação, tá? Do outro lado também da Venezuela, o estado Bolívar é um estado também muito pouco populoso, é um estado muito grande territorialmente, mas com uma população muito pequena. Então, essa dinâmica fronteiriça não é uma fronteira tão viva quanto é, por exemplo, aquela da Venezuela com a Colômbia, em que você tem mais de um ponto de entrada, que você tem mais cidades, vamos dizer, gêmeas, né, na área de fronteira do lado venezuelano e do lado colombiano. Então, eu não acredito que seja um fator importante a questão da criação dessas políticas de acolhimento e de recepção como atrativo para o ingresso no território nacional, tendo em vista até que o Brasil é o quinto destino, não é, né, o principal destino desses venezuelanos, tá? Agora, por outro lado, né, a questão da xenofobia, da competitividade, etc., isso de fato repercutiu bastante, né? Não atribuo as políticas de acolhimento, tá? Eu atribuo, vou tentar encerrar a sua pergunta, né, dizendo por que o Brasil adotou um pouco dessas políticas de acolhimento, a meu ver, né? Mas houve casos, sim, de xenofobia, muito sérias, né, na região de fronteira, em que a população de Pacaraima, por exemplo, ateou fogo, né, aos abrigados venezuelanos e à população de rua que permanecia lá em Pacaraima. Você já teve casos de brigas, né, entre venezuelanos e brasileiros,
discursos xenofóbicos, né, situando os venezuelanos como criminosos ou as venezuelanas como prostitutas. Houve um aumento, sim, desse sentimento de xenofobia. Em decorrência dessa competitividade por postos de trabalho, sem sombra de dúvida, mas em decorrência de outras questões também, né? Como o próprio coloquei ali, a pressão no sistema de saúde, a xenofobia essa que repercute de maneira geral e só mudam, vamos dizer, as figuras mundialmente, né? É com o costarriquenho com o nicaragüense, é o brasileiro com o venezuelano, né? É o chileno com o boliviano. Na América Latina, a gente tem diversos exemplos de xenofobia, mas, mais uma vez, não acredito que sejam frutos dessa política de acolhimento. Só para encerrar, eu tentei trazer isso um pouco ali no início da apresentação, mas a questão é o seguinte, Patrícia, assim, o Brasil não adotou essas políticas porque quis livremente, né, porque é um país acolhedor. Eu não entendo dessa forma. O Brasil adotou por duas questões. Tá? Primeiro, porque a fronteira é impossível de você proibir. Então, qual foi a opção? Ou ingressam migrantes irregulares, e aí você não tem controle, ou você faz um ordenamento da fronteira e, com isso, você tem um controle de quem entra, quem chega, para onde vai, em que condições e como eu posso atuar. Isso é uma questão estratégica que eu acho que foi realizada na Operação Acolhida, né? Não tem como impedir. Tá? A fronteira ela é muito porosa, ela é muito aberta, você não vai conseguir impedir. Né? Se os Estados Unidos não conseguem impedir os migrantes ali no México, que é uma fronteira muito menor do que temos de fronteiras aqui no território brasileiro, o governo brasileiro, com muito menos recursos e com todas as dificuldades, também não vai impedir esse fluxo migratório. Além disso, somos signatários, como vocês, portugueses, espanhóis, e acredito que quase a totalidade dos países latino-americanos, de compromissos internacionais assinados em convenções, né, em tratados internacionais. Então, é garantido aquele que ingressa no território nacional, por exemplo, a solicitação de refúgio. É garantido internacionalmente. A Convenção de Genebra de 1951 garante que essa solicitação seja ouvida pelo Estado receptor. Além disso, direitos humanos devem ser garantidos a pessoas sem discriminação de origem, né? Ou seja, sem discriminar se são nacionais ou estrangeiros. Então, o Brasil adotou esses comportamentos também fruto desses compromissos internacionais. Não à toa, um dos pedidos do governo de Roraima, na época de maior intensidade do fluxo migratório, foi o fechamento de fronteiras, o que se tornou impossível legalmente, graças aos tratados internacionais de direitos humanos, que o Brasil é signatário, e também a própria Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece ali no seu artigo 5º que não há distinção entre nacionais e estrangeiros, né, terminologia, ou migrantes. A nossa lei de imigração também estabelece uma série de direitos e deveres. Então, ou seja, mesmo que se adotem outras políticas, o Brasil ele está regido por garantias constitucionais, garantias internacionais, leis ordinárias e outros compromissos que o impedem de rechaçar essas pessoas. Tá bom? Muito obrigado, professor. Acredito que Diogo Machado, aqui do Brasil, também teve seu questionamento respondido. Vamos dar espaço agora a uma pergunta que vem de Paul Espinosa, do Equador, que agradece pela exposição, e ele questiona como o Brasil tem tratado os problemas dos refugiados que incorrem em algum delito de natureza grave, se eles são extraditados, se eles são enquadrados na lei aqui pelo Brasil mesmo, como o Brasil tem procedido dessa maneira, a fim de não macular os direitos do cidadão brasileiro por uma ação de um imigrante que proceda de forma irregular. Perfeito. A gente fala bastante, né, quando fala de migração, dos direitos, né, dos direitos dos migrantes,
da garantia que o Estado receptor tem que dar, etc. E normalmente falamos pouco ou negligenciamos um pouco os deveres, né? Mas é dever de todo migrante, independente da sua situação migratória, né, obedecer às leis do país em que ele se encontra. Tá? Então, para responder a sua pergunta, Espinosa, o imigrante, né, que viola a legislação brasileira, ele vai responder como qualquer pessoa que viola a lei brasileira, principalmente se estivermos falando aí de crimes, como você colocou, né, crimes mais sérios, né, crimes graves. A terminologia aqui no Brasil, crimes hediondos, mas, enfim, qualquer crime cometido por cidadão brasileiro ou de outra cidadania, há de se ter a responsabilização por parte dessa pessoa com todos os direitos que lhes são garantidos. Ampla defesa, contraditório, né, direito ali a um advogado, se não tiver condições, a defensoria pública realizar e tudo mais. No caso de extradição, né, ou de expulsão, que seria a terminologia mais adequada ali do direito internacional, né, ou seja, o indivíduo, porque extradição, né, é quando há uma irregularidade migratória, né? O indivíduo entrou, por exemplo, com visto de turista, mas ele permaneceu mais tempo, então ele é extraditado, né? Ou ele não se regularizou, ele é extraditado. Quando ele comete um crime e ele é devolvido para o seu país de origem, ele é expulso. Tá? No caso, como a gente tem, né, falando especificamente da Venezuela, como a gente tem uma dificuldade diplomática muito grande com a Venezuela, inclusive com ruptura de relações diplomáticas durante muito tempo, o consulado da Venezuela em Roraima foi fechado, né? A própria articulação institucional entre as polícias é inexistente. Até aqui um termo muito forte, mas é inexistente. Tá? A articulação militar, né, o nosso adido militar na Venezuela também não temos mais a aditância. Então, toda essa comunicação com o Estado da Venezuela é muito difícil, o que dificulta também processos de expulsão. O que normalmente tem sido feito é que o imigrante, né, ou solicitante de refúgio, ou refugiado, ele não deixa de ter o dever de cumprir com as leis brasileiras. A partir do momento em que ele viola, né, e alguns casos já ocorreram, tá, ele vai ser processado pelo Estado brasileiro. Então, a gente tem uma população carcerária de origem venezuelana no estado de Roraima, hoje em dia, muito mais considerável, graças à própria população venezuelana que lá se encontra. Então, o indivíduo, né, cometeu um assassinato, uma tentativa de homicídio, participou de tráfico de drogas, se uniu a uma organização criminosa, foi pego pela polícia, ele vai ser preso, vai responder todo o processo judicial como se brasileiro fosse, né? Mas a gente não tem adotado muito a prática da expulsão por conta dessa dificuldade. Tá? A prática da extradição ela ficou dificultada a partir de 2017, principalmente pela questão da Lei 13.445, né, que é a nova lei de imigração, que dificulta esse procedimento. O estado de Roraima era o estado que mais extraditava pessoas por conta desse fluxo migratório irregular, mas passou a não extraditar mais, porque hoje em dia é garantido, dentro desse processo de extradição, também a ampla defesa, o contraditório e a impossibilidade de se extraditar o solicitante de refúgio, porque você não pode extraditar alguém que está pedindo proteção internacional do país que ele vem, né? Então, se ele tiver em outras condições migratórias, aí sim é possível, mas a própria lei de imigração do Brasil dificulta esse processo, então tem se optado muito mais, vamos dizer, pelas vias tradicionais, que é, de fato, olha, colocar ele em pé de igualdade com o cidadão brasileiro. Ele vai ser preso pela polícia, ele vai responder ao crime no Brasil, ele vai cumprir a pena no Brasil. A gente já tem alguns casos, inclusive, né, de sentenças já de
de criminosos, né, venezuelanos no território brasileiro e, inclusive, da própria população carcerária que lá permanece. Tá bom? Espero ter respondido a tua pergunta. Muito obrigado, professor. Vamos dar espaço agora a uma questão que vem lá do nosso amigo coordenador da Espanha, o Pedro Polo, Coronel Pedro Polo, e da senhora Rosa Maria de Peru. Eles perguntam sobre se há algum incentivo nessa política da Operação Acolhida para homogeneizar a distribuição de venezuelanos no país, como se faz isso, para que não se concentrem todos no mesmo lugar, e como as organizações não governamentais atuam, seja no acolhimento, seja na interiorização, para que se expanda um pouco mais, também na homogeneização, se for o caso, né? Para que se expanda um pouco mais essa questão. Excelente, obrigado. As perguntas são do Peru, Rosa Maria e Pedro Polo da Espanha. Pedro Polo da Espanha. Muito obrigado pelas perguntas. Vamos começar, né, respondendo pela questão da homogeneização, o incentivo, né? Na verdade, é um aspecto que eu coloquei ali como desafio, né? A articulação entre os entes federativos, tá? Houve algumas críticas por parte de prefeituras e estados que não foram consultados ou alegaram que não foram consultados quando os venezuelanos foram interiorizados ali para os seus estados, para as suas prefeituras. Então, essa articulação entre os entes federativos ainda é algo complicado de se fazer. Tá? E tem sido ainda complicado de se fazer. Como tem sido feito? Né? Não há uma política de incentivo. Eu comentei ali que você tem basicamente algumas modalidades de interiorização. Uma delas é a vaga de emprego sinalizada. Então, o que você tem dentro dessa modalidade são algumas empresas que estão demandando pessoas, né? Principalmente ali no setor de abate de aves, né? O setor de frigorífico e tudo mais, que estão situadas na região ali do Mato Grosso do Sul. Outras indústrias também estão demandando pessoas. Então, há articulação entre a Operação Acolhida e essas empresas. Então, eles já saem ali de Roraima com o emprego, né? Ou seja, ali já a carteira de trabalho assinada, e isso daí vai se dividindo, vamos dizer, no território nacional. A outra modalidade é o abrigo-abrigo. Também a Operação Acolhida vai falando com as organizações não governamentais, aí já pegando um pouco a segunda pergunta, vai falando com as organizações internacionais, olha, você tem, com as organizações não governamentais, você tem um abrigo aí no Rio de Janeiro, né? Como tem aqui próximo no subúrbio, né, do Rio de Janeiro. Você tem um abrigo aí, você tem capacidade de receber quantos migrantes? 15. Tá bom, então eu vou ver aqui, então vai se organizando isso e vai se dividindo, né, e distanciando essa, vamos dizer, essa interiorização. Por último, as outras duas modalidades, que seriam reunião familiar e reunião social, aí é muito a própria responsabilidade da pessoa que está pedindo essa reunião, né? Então, eu já estou aqui em Porto Alegre, né, cidade do sul do Brasil, com emprego, eu quero trazer minha mulher e minha filha. Então, eu peço a reunião familiar, já estou empregado, né? Manifesto ali o interesse em buscá-las, peço ajuda à Operação Acolhida para que ela forneça o meio de transporte. Então, há essa preocupação, tá? Mas não de forma muito centralizada. Você não tem, por exemplo, né, vamos dizer, uma abordagem, uma política nacional, como a gente vê em outros países, em que a política migratória está muito atrelada ao desenvolvimento, como Canadá, Austrália, por exemplo. Eu vou colocar tantos migrantes na província X lá, de Manitoba, porque ela é uma província pouco povoada. Então, eu faço incentivo para que aquela pessoa vá para lá. Isso o Brasil ainda não tem estruturado, tá? Não tem essa política. Mas há uma articulação, ainda eu diria, vamos dizer, de forma ainda improvisada ou adaptada,
né? E há essa preocupação em, de fato, vamos dizer, trazer as pessoas para o território nacional, mas não de uma forma tão organizada. A segunda parte da pergunta, né? A atuação das organizações não governamentais, tá? Eu coloquei ali, né, num dos slides, que a Operação Acolhida é em interagências, tá? E, de fato, as organizações não governamentais elas vão atuar em praticamente tudo, tirando aquilo que é, vamos dizer, responsabilidade do governo brasileiro. O governo brasileiro é responsável por conceder a regularização migratória dessas pessoas. Ele não vai ceder para uma organização não governamental fazer ali o pedido, né, ou julgar o processo de refúgio daquela pessoa. Isso é responsabilidade do governo brasileiro, então isso ele faz. Mas todas as ações de integração, de acolhimento, de interiorização, as organizações não governamentais atuam. Então, alguns abrigos, inclusive, são organizações não governamentais que gerenciam, apoiado pelo Estado brasileiro, apoiado pelas Forças Armadas ou apoiado com recursos do Estado brasileiro, mas quem faz o gerenciamento são elas, né? São organizações não governamentais ou internacionais, nacionais ou internacionais. Então, o primeiro abrigo que foi criado em Roraima foi um abrigo que era administrado pela Fraternidade, né, Humanitária. Fraternidade Humanitária é uma organização não governamental. Eles é que cuidavam de tudo, davam alimentação, etc., e continuaram gerenciando tudo isso daí, né, com recursos agora do governo federal, com auxílio na parte de segurança das Forças Armadas ou de empresas terceirizadas de segurança. Na parte também, vamos dizer, de cessão de alguns itens para esses abrigos. Então, é muito, vamos dizer, perpassa por todas as atuações, né, da Operação Acolhida. Está intimamente ligada à questão da organização não governamental. Também na interiorização, como eu disse, né, a modalidade principalmente ali é institucional, né, abrigo-abrigo, interiorização abrigo-abrigo. É a organização não governamental. A organização não governamental que tem um abrigo, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que sinaliza para a Operação Acolhida que tem a capacidade de receber 5 famílias, por exemplo, né, o Instituto Migrações e Direitos Humanos lá de Brasília, que também tem ali, né, uma ONG que atua em Roraima e atua em Brasília. Também faz essa articulação, recebe imigrantes ali para o Distrito Federal, para Brasília. Então, a própria interiorização e acolhimento, principalmente, é feito por essas organizações não governamentais, mas até o ordenamento de fronteira. Você tem, além das organizações internacionais, além do Estado brasileiro, as próprias ONGs ali fazendo, vamos dizer, orientação de direitos, né, a recepção. Então, eles atuam em todas as partes, tá? É, de fato, uma sinergia muito grande entre o governo, entre as organizações internacionais e as organizações não governamentais. Então, a atuação em todas as esferas. Vai depender do abrigo, vai depender da modalidade de interiorização, vai depender, vamos dizer, do serviço ali do ordenamento de fronteira, mas elas estão presentes tanto na fronteira quanto, né, no PETRIG, que é o posto de triagem e de identificação e triagem, né, quanto na questão do acolhimento, na questão dos abrigos, na questão do fornecimento, né, de alimentação, na capacitação dessas pessoas, no ensino de português. Então, a sociedade civil, as organizações não governamentais, elas estão atuando em diversas áreas dessa parte da integração. Tá bom? Jorge, creo que la traductora no está más, entonces todos tienen que volver para un solo canal. Não, houve um problema técnico, porque deixamos de ouvir durante 30 segundos, deixamos de ouvir o senhor professor a falar. Não sei se esse pormenor tem a ver com o intérprete, mas pronto, mas podemos falar assim. Também são 16h27, não é? Sí, entonces
cerramos o una pregunta más para cerrar. Una pergunta mais para cerrar, podemos hacer. Sí. No sé si todos los hispanohablantes me escuchan. ¿Sí o no? ¿Ok? Creo que sí. Entonces, voy acá a hablar en español despacito para que el profesor me comprenda bien, que no es fácil. Bien, tenemos preguntas de Granja, Silva, de Brasil, y Luis Tome, de Perú. Y una pregunta que viene de Colombia también, que voy a tentar mezclarlas todas en una sola pregunta. Es la cuestión de que es un reto, un desafío para el futuro de la operación acogida, que es el crimen organizado transnacional. ¿Cómo que Brasil mira enfrentar esta situación? ¿Cuál será el futuro de la operación acogida? Hay una expectativa de que el crimen se desarrolle cada vez más y que sea difícil mantener esta política nacional de acogida de los venezolanos que llegan a Brasil. Entonces, en síntesis, vamos a mirar para el futuro. ¿Cómo usted mira el futuro de la operación? Responda em espanhol ou em português? Como quiera. Como quiera. Vou responder despacio en portugués, pero si no me entienden, repito en español, pero hablo mucho, entonces no sé si hay tiempo viable para hablar en português e español. O futuro da operação acolhida... Pode falar só em espanhol, nós entendemos melhor. ¿Español? Ok. Sobre el futuro de la operación acogida, mientras el reto de las organizaciones criminales. Pienso que la operación acogida es una respuesta del gobierno brasileño para cuestiones humanitarias. Y hay una otra operación que es Operación Control. La Operación Control sí va a tener muchas más dificultades con los cambios y las alianzas del crimen organizado transnacional. Mientras el impacto del crimen organizado internacional en la operación acogida, no sé si directamente afecta a los abrigados y afecta a la política humanitaria de Brasil. Creo que es un asunto mucho más para la Operación Control y mucho más para los órganos de seguridad pública. Y un aspecto que es interesante destacar es que hay ingresos de armamento de personas criminales oriundas de Venezuela, y hay también una expansión de grupos criminales, de bandas criminales brasileñas al norte del país. Entonces, esas dos cosas es que desafían, que imponen retos y dificultades para los órganos de seguridad pública. Porque la operación acogida es una respuesta humanitaria a quien los necesita. Y embora hay la posibilidad de personas criminales ingresar a los abrigos, los sitios de operación acogida, yo creo que es una dificultad mucho más grande para los órganos de seguridad pública. Entonces, para la Policía Federal, para la Policía Militar del Estado de Roraima y principalmente para las Fuerzas Armadas, no en la operación acogida, más en la operación control. Entonces, hay probablemente la necesidad de mayores inversiones
para la operación control, mayores acciones para la represión de ingresos ilícitos en las zonas fronterizas, que nosotros tenemos visto, tenemos acompañado en los últimos años, pero no sé si impacta directamente al futuro de la operación acogida. Yo creo que el futuro de la operación acogida tiene dos retos que no fueron abordados en las preguntas, pero hablo un poquito de esos dos. Lo primero es la continuidad de inversiones, de recursos del gobierno de Brasil para la operación acogida. Esto es un reto significativo, especialmente si hablamos que ahora tenemos un gobierno más cerca ideológicamente, un gobierno brasileño más cerca ideológicamente del gobierno de Venezuela. Entonces, hay interés del gobierno brasileño en mantener la operación acogida, mientras la operación acogida es un reconocimiento de que hay una situación humanitaria muy sencilla en Venezuela. Entonces, esto es un reto que para mí es significativo. El otro reto es la dificultad, la situación de la población venezolana. En ese aspecto, yo creo que las condiciones de expulsión de las personas venezolanas continúan. La situación política en Venezuela continúa grave, continúa muy problemática. La situación política, económica y social. Entonces, los factores de expulsión me parece que se continúan en corto y medio plazo. La cuestión es si los factores de atracción, las inversiones, los recursos y el interés político en mantener la operación acogida van a continuar en los próximos 4 años, en los próximos años más. Creo que sí, que hay interés humanitario, creo que hay interés político en mantener la ayuda humanitaria, pero para mí son retos más significativos do que el aumento de las bandas criminales transnacionales. Espero ter respondido y que mi español sea comprensible para todos. Habla muy bien, profesor. Muchas gracias a todos. Agradezco, profesor, por su participación a la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército, el Instituto Miramatos, de posgrado. Agradezco a la paciencia de todos los participantes de ese seminario, al Instituto de la Defensa Nacional de Portugal por la oportunidad, una vez más agradecemos. Y entonces, Jorge, vuelvo la palabra a usted. Espero que la participación brasileña en este seminario internacional tenga sido de acuerdo con sus expectativas. Muchas gracias. Buenas tardes para Europa y un buen día para la América, Iberoamérica. Para los brasileños es buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. La palabra es tuya. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias también al profesor Gustavo Simões por su excelente ponencia. Solamente para decir que para la próxima semana tenemos una pequeña alteración que ya ha sido comunicada a los coordinadores, mas que voy a repetir. Así, el día 4 de abril, martes, tenemos las próximas conferencias, conferencia número 8 y la conferencia número 10 también, que es la perspectiva en Chile, dada por el doctor Guillermo Bravo Acevedo, de ANEP de Chile, y la perspectiva de El Salvador por doctor João Ricardo Gomes Erte, de CAE El Salvador. Portanto, los días 4 de abril, martes, tenemos 2 ponencias más curtas, no sé si se dice curtas, más pequeñas,
y que se van de 14 a 15 horas y de 15 horas a las 16 horas de martes. Mucho agradezco. Solicitaba solamente a los coordinadores de ANEP y de El Salvador si me pueden enviar las ponencias para poder distribuir a todos antes o un poco después. Muchas gracias a todos. En la semana que viene nos veremos nuevamente en martes. Muchas gracias y hasta lá.